Bom dia. Nós estamos lendo o profeta Jeremias, hoje do capítulo 11 ao capítulo 20, percebendo, mesmo nas palavras mais duras, porque o povo estava sendo desobediente a Deus, Deus sempre perdoava e trazia o povo para ser um povo obediente, um povo que lhe agradasse. E que nós pedimos em nome de Jesus que possamos ser um povo que traga sorrisos ao coração e aos lábios de Deus, pelo poder do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 11. Palavras sobre a aliança violada. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Ouvi o texto dessa aliança e o transmiti ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Disse-lhes: Eis o que proclama o Senhor Deus de Israel: maldito seja aquele que não obedecer às prescrições dessa lei. Que no dia em que vos tirei do Egito, daquela fornalha de ferro, eu impus a vossos pais nesses termos: ouvi minha voz e executai minhas ordens, mediante o que sereis meu povo e eu vosso Deus. Então ratificarei o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra onde mana leite e mel, qual hoje é a vossa. Assim seja, Senhor, respondi-lhe. Em seguida disse-me o Senhor: difunde esse texto por todas as cidades de Judá e pelas ruas de Jerusalém, dizendo-lhes: ouvi as palavras dessa lei e executai-a. Desde o dia em que vos fiz sair do Egito até hoje, adverti com instância a vossos pais, falando-lhes assim: ouvi minha voz. Não ouviram, porém, e nenhuma atenção prestaram, seguindo obstinadamente os pendores maus de seus corações. Assim contra eles executei todas as ameaças contidas no pacto que lhes havia ordenado, mas que não observavam. Disse-me em seguida o Senhor: há uma conspiração entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Vou ver as iniquidades dos antepassados que se haviam recusado a ouvir minhas palavras, indo eles também atrás de outros deuses, a fim de cultuá-los. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a aliança que havia firmado com seus pais. Por tal culpa, assim declara o Senhor: vou descarregar sobre eles uma calamidade da qual não poderão escapar. E quando gritarem por mim, eu não os escutarei. Então, as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão apelar para os deuses ante os quais queimaram incenso. Esses deuses, porém, não os salvarão no momento da catástrofe. Santos e deuses, porque, ó Judá, possui tantos deuses quantos são tuas cidades, e quantas ruas tens de Jerusalém, tantos altares de infâmia erguestes para neles queimar oferendas em honra de Baal. Quanto a ti, não intercedas por este povo, nem ores por ele, nem supliques, porque ao tempo de sua desgraça, quando clamarem por mim, não o escutarei. Por que cometeu minha bem-amada tanta maldade em minha casa? Porventura teus votos e as carnes imoladas apartaram de ti teus males, para que possas executar? Verdejante oliveira de belos frutos, tal nome que te dera o Senhor. Ao estrépito, porém, de imenso ruído, ateou-lhe fogo e se queimaram seus galhos. O Senhor dos exércitos que te plantara decretou a calamidade contra ti por causa dos crimes cometidos pela casa de Israel e pela casa de Judá, causando-me revolta os sacrifícios que fizeram em honra de Baal. Conspiração contra Jeremias. Instruído pelo Senhor, eu o desvendei. Vós me fizestes conhecer seus intentos, e eu, qual manso cordeiro conduzido à matança, ignorava as maquinações tramadas contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor, arrancamo-la da terra dos vivos, e que seu nome caia no esquecimento. Vós sois, porém, Senhor dos exércitos, justo juiz que sondais os rins e os corações. Sereis testemunhas da vingança que tomarei deles, e a vós confio minha causa. Eis porque assim se pronunciou o Senhor contra os habitantes de Anatote, que conspiram contra a minha vida, dizendo: cessa de proclamar oráculos em nome do Senhor, se não queres perecer em nossas mãos. Por isso, assim falou o Senhor dos exércitos: vou castigá-los, vou tombar os jovens sob espada, e seus filhos e filhas perecerão de fome. Ninguém escapará, porquanto, assim que chegar o ano do castigo, mandarei desabar a tormenta sobre os habitantes de Anatote. Capítulo 12. Escândalo da prosperidade dos maus. Sois sumamente justo, Senhor, para que eu entre em disputa convosco. Entretanto, em espírito de justiça, desejaria falar-vos, porque alcançam bom êxito os maus em tudo quanto empreendem.
E por que razão vivem felizes os pérfidos? Vós os plantastes, e eles criam raízes, crescem e frutificam. Permaneceis em seus lábios longe, porém, dos corações. Mas vós, Senhor, me conheceis e me vedes, e sondai os sentimentos do meu coração a vosso respeito. Arrebatai os quais carneiros para a matança, e consagrai-os em vista ao massacre. Até quando permanecerá a terra em luto, e há de secar a erva dos campos? Por causa da maldade dos homens que nela habitam, animais e pássaros perecem, por haverem dito, não verá o Senhor o nosso fim. Se te afadigas em correr com os que andam a pé, como poderás lutar com os que vão a cavalo? Se não te sentes em segurança, senão em terra tranquila, que farás na selva do Jordão? Teus próprios irmãos e tua família são traidores, mesmo quando em altas vozes te chamam. Não creia neles, mesmo que te dirijam palavras amigas. Judá entrega aos povos vizinhos. Deixei minha família, abandonei minha herança e releguei às mãos inimigas o que de mais caro possuía meu coração. Meu povo foi para mim qual leão na floresta, a rugir contra mim, eis porque tenho em aversão. Será a minha herança com abutre matizado cercado de aves de rapina? Vamos, reuni todos os animais selvagens e conduzi-os à carniça. Pastores em grande número destruíram minha vinha e pisaram minhas terras, transformando em horrível deserto minha encantadora propriedade. Tornaram numa solidão e apresentaram-se a meus olhos enlutada e devastada. Desolada ficou toda a terra, pois que ninguém mais a toma a peito. De todos os cantos do deserto surgem os devastadores. A espada do Senhor dizima a terra inteira e para ninguém haverá salvação. Semeiam o trigo e só colherão espinhos, fatigando-se inutilmente. Foi-lhes decepcionante a colheita por causa da cólera grande do Senhor. Escolha das provas vizinhas. Eis o que diz o Senhor contra todos os meus maus vizinhos que usurpam a herança que eu dera a meu povo de Israel. Vou arrancá-los de suas terras e do meio delas apartar a tribo de Judá. Quando os houver, porém, arrancado, eu me apiadarei deles novamente e os reconduzirei, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se aprenderem a seguir os caminhos prescritos ao meu povo e a jurar em meu nome pela vida de Deus, tal como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então terão direito de cidadania no meio do meu povo. Se, porém, não me escutarem, desarraigarei essa gente e a exterminarei, oráculo do Senhor. Capítulo 13. Disse-me o Senhor, vai e compra um cinto de linho e coloca sobre os rins, sem contudo mergulhá-lo na água. Comprei conforme ordenara o Senhor, e com ele me cingi. Pela segunda vez, assim me falou o Senhor. Toma o cinto que compraste e que trazes contigo, e encaminha-te para as margens do Eufrates. Lá ocultarás esse cinto na cavidade de um rochedo. Foi assim, escondê-lo junto do Eufrates, como me havia dito o Senhor. Tempos depois voltou o Senhor a dizer-me, põe a caminho em demanda das margens do Eufrates, a fim de buscar o cinto que conforme minhas ordens lá escondeste. Dirigi-me então ao rio, e tendo cavado, retirei o cinto do local onde o escondera. O cinto, porém, apodrecera, e nada mais servia. Então, nesses termos foi-me dirigida a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor. Assim também destruirei a soberba de Judá e o orgulho imenso de Jerusalém. Esse povo perverso que recusa executar minhas ordens, que segue os pendores do coração empedernido, que corre aos deuses estranhos para render-lhes homenagens e prostrar-se ante eles, se tornará semelhante a esse cinto, sem mais serventia alguma. A semelhança de um cinto que se prende aos rins de um homem, assim uni toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, oráculo do Senhor, a fim de que constituísse meu povo minha honra, glória e ufania. Elas, porém, não obedeceram. Avisos e ameaças. Vai, portanto, e assim lhes fala. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, uma vasilha destinada a ser enchida de vinho. Responderão eles, bem sabíamos que toda vasilha era para ser enchida de vinho, mas tu lhes dirás, eis o que diz o Senhor, vou encher de embriaguez todos os habitantes dessa terra, os reis que ocupam o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e a população inteira de Jerusalém, e vou quebrá-los uns contra os outros, pais e filhos, oráculo do Senhor, sem que compaixão, piedade ou perdão me impeçam de destruí-los. Escutai, prestai ouvidos e não vos enchais de orgulho, pois quem fala é o Senhor. Rendei glória ao Senhor vosso Deus, antes que surjam as trevas,
e antes que se chocam vossos pés nos montes inválidos pelas sombras. A luz que esperais será transformada em escuridão, pois que ele a converterá em noite profunda. Se não prestardes ouvidos, a minha alma derramará lágrimas em segredo por vosso orgulho, e meus olhos se fundirão em pranto por causa da deportação do rebanho do Senhor. Diz ao rei e à rainha: sentai-vos no chão, porque caiu de vossa cabeça o diadema que ornava. As cidades do sul estão fechadas, e não há quem as abra. Judá foi arrebatada, completou-se a deportação. Ergue os olhos, vê os que chegam do norte. Onde está o rebanho que te fora confiado? Onde os carneiros que constituíam tua glória? Que dirás quando Deus te der por senhores aqueles que exercitastes contra ti? E acaso não se apossaram de ti dores, quais as da mulher que está de parto? Se vieres a dizer em teu coração: por que me acomete tais coisas? É por causa da enormidade de tua falta que foram levantadas tuas vestes e puseram brutalmente teu calcanhar a nu. Pode um etíope mudar a própria pele? Ou um leopardo apagar as malhas que se reveste? E vós, que podereis praticar o bem, se estáis impregnados de maldade? Eu dispersarei como palha que o vento do deserto arrebata. Tal é teu destino, a partilha que receberás de mim, oráculo do Senhor, porque te esqueceste de mim, confiando no que é apenas mentira. Até a cabeça erguerei tuas vestes, a fim de expor aos olhares tua nudez, teus adultérios e desregramentos e tua luxúria infame, nas colinas e nos campos, todas essas abominações eu as vi. Desgraçadas de ti, Jerusalém, por quanto tempo ainda permanecerás impura? Capítulo 14. Palavras sobre o flagelo da seca. Eis o que diz o Senhor a Jeremias a propósito da seca. Judá está coberto de luto e as suas portas enlanguece o povo, a cabeça pendida por a terra. De Jerusalém se levanta um clamor de angústia. Os grandes da cidade enviaram servos à procura de água. Encaminham-se até as cisternas. Água, porém, não encontram, e voltam com os recipientes vazios, envergonhados, confundidos, cobertas as cabeças. Fende-se o solo todo, porque a água não rega a terra. Decepcionam-se os lavradores e cobrem suas cabeças. Até a corça no campo abandona a cria por falta de pastagem. Mantém-se nos montes os asnos selvagens, aspirando o ar como chacais. Seus olhos perderam brilho, pois que não há erva. Ó Senhor, se nos acusam nossas iniquidades, agi de acordo com a honra de vosso nome. São, na verdade, numerosas nossas infidelidades. Pecamos contra vós, Senhor, esperança de Israel, vós que sois o seu Salvador no tempo da desgraça. Por que sois qual estrangeiro nessa terra, viajante de uma noite apenas? Por que sois um homem desvairado, como um guerreiro que não nos pede mais defender? No entanto, Senhor, permaneceis entre nós, e é o vosso nome que trazemos, não nos abandoneis. Eis o que diz o Senhor acerca desse povo: comprasse ele em vaguear, e não sabe deter os seus pés. Deles o Senhor não se agrada, lembrando-se de suas iniquidades, castiga por causa de seus pecados. Disse-me o Senhor em seguida: não intercedais em favor desse povo. Se jejuar, não escutarei seus lamentos, e se oferecer holocaustos e oblações, não os aceitarei. Quero destruí-los pela espada, pela fome e pela peste. Eu, porém, lhe respondi: ah, Senhor Javé, olhai para o que dizem os profetas. A espada não vos atingirá, e não sofrereis fome, pois que neste lugar eu vos darei paz e segurança. Replicou, porém, o Senhor: são mentiras que proferiram os profetas em meu nome. Não os enviei, não lhes dei ordem e nem mesmo lhes falei. Visões de mentiras, adivinhações vãs, invenções de suas mentes, eis o que profetizavam. Por isso, eis o que diz o Senhor: acerca dos profetas que em meu nome proferem oráculos, quando missão alguma lhes confiei, e que proclamam não haver espadas nem fome nessa terra, serão eles que hão de perecer pela espada e pela fome. E os homens aos quais se dirigem serão lançados nas ruas de Jerusalém, vítimas da espada e da fome, sem que ninguém os venha sepultar, nem eles, nem suas mulheres, nem seus filhos e filhas, e sobre eles farei recair o mal que praticaram. E tu lhes dirás: que se me fundem lágrimas os olhos, noite e dia sem descanso, portanto de um golpe horrível foi ferida a virgem filha de meu povo, e sua chaga não tem cura. Se saio pelos campos, encontro homens atravessados pela espada, e se regresso à cidade, eu vejo outros passando pelo tormento da fome.
Até o profeta sacerdote perambula sem rumo pela terra. Repelisse Judá de verdade, e vossa alma se desgostou de Zião? Por que nos feriste de mal incurável? Esperamos a salvação, nada porém existe de bom. Aguardamos a era de seu erguimento, mas só vemos o terror. Senhor, conhecemos nossa malícia e iniquidade de nossos pais. Bem sabemos que pecamos contra vós. Pela honra, porém, de vosso nome, não nos abandoneis, nem desonreis o vosso trono de glória. Lembrai-vos, e não rompais o pacto que conosco firmastes. Haverá entre os vãos ídolos dos pagãos alguém que provoque a chuva? Ou é o céu que proporciona os aguaceiros? Não, sois vós, Senhor nosso Deus, vós em que depositamos nossa esperança, vós que todas essas coisas haveis criado. Capítulo 15. Disse-me então o Senhor: mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe de minha presença, que se afaste de mim. E se te perguntarem, por onde iremos? Tu lhe dirás, oráculo do Senhor, para a peste, os que são para a peste, para a espada, os que são para a espada, para a fome, os que são para a fome, ao cativeiro, os que são para o cativeiro. Eu lhes destinarei, oráculo do Senhor, 4 flagelos, a espada para degolá-los, os cães para arrastá-los, e as aves do céu e os animais da terra para devorá-los e destruí-los. Farei deles objetos de horror para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo o que ele fez em Jerusalém. Poema sobre Jerusalém. Quem de ti se apiedará, Jerusalém? Quem te lastimará? Quem se afastará de sua rota para perguntar por ti? Abandonaste-me, oráculo do Senhor, voltaste-me as costas. Por isso sobre ti estendi a mão para perder-te. Cansado como estou de perdoar, eu jurei como crivo as portas da terra, privei os filhos do meu povo e o deixei perecer. Seu proceder, porém, não mudou. Mais numerosas serão as viúvas do que a areia do mar. Conduzirei contra a mãe do jovem guerreiro em pleno meio-dia o devastador, e sobre ele de súbito deixarei cair a agonia e o terror. Desfalece aquele que deu à luz 7 filhos, pronto a entregar a alma. Antes que findasse o dia, deitou-se-lhe o sol, e de vergonha e consternação se cobriu. O que deles restar, entregarei a espada de teus inimigos, oráculo do Senhor. Queixa do profeta. Ai de mim, ó minha mãe, que me geraste, para tornar-se objeto de disputa e de discórdia em toda a terra. Não sou credor nem devedor, e no entanto todos me maldizem. Na verdade, diz o Senhor, eu te livrarei para o teu bem. O inimigo virá implorar-te no dia da desgraça e da aflição. Poderá o ferro quebrar o ferro do norte e do bronze? Entrego gratuitamente a pilhagem de teus bens e tesouros por todos os teus pecados na terra inteira. Eu os farei passar com seus inimigos para um país que não conheces. Portanto, inflamou-se um fogo em minhas narinas, que arderá para vos consumir. E vós que tudo sabeis, Senhor, lembrai-vos de mim, amparai-me e vingai-me de meus perseguidores. Não deixeis que eu pereça por vossa paciência para com eles. Vede, é por vós que sofro ultrajes. Da parte daqueles que desprezam vossas palavras, aniquilai-os. Vossa palavra constitui minha alegria e as delícias do meu coração. Porque trago o vosso nome ao Senhor, Deus dos exércitos. Não me assentei entre os escarnecedores, para entre eles encontrar o meu prazer. Apoiado em vossa mão, assentei-me à parte, porque me havias enchido de indignação. Porque não tem fim a minha dor, e não cicatriza a minha chaga, rebelde ao tratamento? Aí sereis para mim qual riacho enganador, fonte de água com que não se pode contar? Eis a razão pela qual diz o Senhor: se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Se apartares o precioso do que é vil, serás como a minha boca. Serão eles, então, que virão a ti, e não tu que irás a eles. Então, erguerei ante vosso povo sólida muralha como bronze. Será atacada, mas não conseguirão vencê-la, pois estarei a teu lado para proteger-te e te livrar, oráculo do Senhor. Eu te arrebatarei das mãos dos maus e te libertarei do poder dos violentos. Capítulo 16. Vida solitária do profeta. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nesses termos: não tomarás esposa, não terás filho ou filha neste lugar. Porquanto, eis o que diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, das mães que os conceberem e dos pais a quem deve a vida nessa terra.
Perecerão todos de moléstias mortais, sem pranto nem sepulturas. Cal esterco jazerão sobre o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e seus cadáveres servirão de pastos às aves do céu e dos animais da terra. E disse ainda o Senhor: Não entres em casa em que haja luto, para chorar com seus moradores, porque, oráculo do Senhor, desse povo retiro a minha paz, minha proteção e misericórdia. Grandes e pequenos morrerão nessa terra, e ficarão sem lamentações e sem sepulturas, e não se farão incisões, nem rasparão os cabelos. O pão não será repartido para consolar o enlutado que chora um defunto, nem se lhe oferirá a taça do consolo pela morte de seus pais. Não entrarás igualmente na casa em que houver uma festa, sentando-te à mesa com os convivas, pois assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vou abafar em tal lugar, ante os vossos olhos, diante de vós, os gritos de alegria, cantos de júbilo e os hinos do esposo e a canção da esposa. Assim que tiveres levado ao povo essa mensagem e te perguntarem: por que decretou o Senhor contra nós todos esses flagelos? Qual é o pecado? Qual o crime que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Tu lhe dirás: é porque vossos pais me abandonaram, oráculo do Senhor, para correr atrás de outros deuses, rendendo-lhes um culto e ante eles se prosternando, porque me abandonaram e deixaram de observar a minha lei, e porque vós mesmos fizestes pior que vossos pais, cada qual, sem me ouvir, obstinando-se em seguir as más tendências de seus corações. Assim, eu vos expulsarei dessa terra, para vos lançar numa terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais. Lá, dia e noite, rendereis culto aos deuses estranhos, porque eu não vos perdoarei. Fragmentos diversos. Eis porque virão dias, oráculo do Senhor, em que não mais se dirá: viva Deus que tirou do Egito os israelitas, mas sim: viva Deus que fez com que regressassem os israelitas do norte e de todos os países pelos quais o havia dispersado. Eu os farei regressar à terra que dei a seus pais. Vão andar, oráculo do Senhor, pescadores em grande número, para que pesquem. Depois enviarei numerosos caçadores para que caçem pelas montanhas e colinas e até nas cavidades dos rochedos. Porquanto, sob meu olhar tenho seus atos que não me são ocultos, e suas iniquidades não se podem esquivar a meus olhares. Primeiramente, eu lhes pagarei em dobro o salário de sua iniquidade, de seu pecado, por haverem profanado a minha terra com os restos imundos de seus ídolos e enchido minha herança de abominações. Senhor, minha força e amparo, refúgio num dia de desgraça, virão nações dos confins do mundo exclamando: o que nossos pais receberam em partilha não passa de nada, vaidades que para nada poderão servir. Poderá o homem fabricar deuses para si? Não serão deuses, porém. Então, vou mostrar-lhes sim, dessa feita vou mostrar-lhes minha mão e meu poder, a fim de que saibam que meu nome é o Senhor. Capítulo 17. Pecado de Judá e castigo. Achava-se inscrito o pecado de Judá com estilete de ferro e gravado como ponta de diamante sobre a pedra de seu coração. Nos ângulos de seus altares, e lembrando de seus filhos, pensam em suas estelas e marcos sagrados, junto das árvores verdejantes no alto das colinas elevadas. Entregarei a pilhagem à minha montanha que domina a planície, assim como os teus bens e tesouros, e os lugares altos em que pecas pela terra inteira. Deixarás ao abandono a herança que te conferira, e te farei escravo de teus inimigos em terra que desconheces, porque acendestes o fogo de minha cólera, que não mais cessará de flamejar. Eis o que diz o Senhor: maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz seu apoio, e cujo coração vive distante do Senhor. Assemelha-se ao cardo na charneca, e nem percebe a chegada do bom tempo, habitando o solo calcinado do deserto, terra salobra em que ninguém reside. Bendito o homem que deposita confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que se estende as raízes para o arroio. Se vier o calor, ela não temerá. A sua folhagem continuará verdejante. Não inquieta a seca de um ano, pois ela continua a produzir frutos. Nada mais ardiloso e irremediavelmente mau que o coração. Quem o poderá compreender? Eu, porém, que sou o Senhor, sondo os corações e escruto os rins, a fim de recompensar a cada um segundo o seu comportamento e os frutos de suas ações. Qual perdiz a chocar ovos que não pôs, tal é aquele que pela fraude se enriqueceu. Em meio à vida é preciso deixá-los, demonstra pelo seu fim ser insensato. Trono sublime de glória antiga, ó santuário nosso, Senhor que sois a esperança de Israel,
Confundidos serão todos os que vos abandonam, e de vergonha serão cobertos os que de vós se afastam, por haveres deixado o Senhor, fontes das águas vivas. Oração do profeta perseguido. Curai-me, Senhor, e ficarei curado. Salvai-me e serei salvo, porque sois a minha glória. Eles que clamam, que é feito dos oráculos do Senhor? Que eles se cumpram. Eu, porém, nunca vos incitei a enviar a desgraça, nem desejei o dia da catástrofe. Bem conheci as palavras que saíram da boca, elas estão em vossa presença. Não me sejais objetos de espanto, vós que no dia da desgraça sois meu refúgio. Sejam envergonhados meus perseguidores e não eu. Sejam consternados, não eu. Fazei recair sobre eles o dia da aflição, esmagai-os com dupla desgraça. Exortação à observância do sábado. Eis o que diz o Senhor: vai colocar-te à porta dos filhos do povo, por onde entrarem e saiam os reis de Judá, e a todas as portas de Jerusalém. Tu lhe dirás: escutai a palavra do Senhor, rei de Judá, povo de Judá, e vós todos, habitantes de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim fala o Senhor: evitai carregar, pois disso depende vossa vida, fardos no dia de sábado, fazendo-os atravessar as portas de Jerusalém. Abstende-vos de transportar fardo algum para fora de vossas casas em dia de sábado. Não vos entregueis a trabalhar algum, mas santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Eles, porém, não prestaram ouvidos, e endureceram a cerviz para não ouvirem, nem se deixarem instruir. Se verdadeiramente me escutardes, oráculo do Senhor, se não deixardes passar carga nenhuma pelas portas dessa cidade em dia de sábado, e se santificardes esse dia, abstenham-vos de desempenhar qualquer trabalho, então pelas portas da cidade entrarão, conduzidos em carros e montados a cavalos, reis e príncipes que ocuparão o trono de Davi, assim como os seus oficiais, a gente de Judá e os habitantes de Jerusalém. E essa cidade será povoada para sempre. E outros virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies e montes, assim como Neguebe, para oferecerem holocaustos, sacrifícios, oblações, incensos e sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Se, porém, não observardes meus preceitos acerca da santificação do sábado e a respeito da abstenção de transportar fardos pelas portas da cidade no dia de sábado, porei fogo nessas portas e ele consumirá os palácios de Jerusalém sem que ninguém possa extingui-lo. Capítulo 18. O vaso do oleiro. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nesses termos: vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como costuma acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi essa então a linguagem do Senhor: casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz este oleiro, oráculo do Senhor. O que é argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Ora, anuncio a uma nação ou a um reino que vou arrancá-lo e destruí-lo. Mas se essa nação, contra a qual me pronunciei, se afastar do mal que cometeu, arrependendo-me da punição com que resolvera castigá-la, outras vezes em relação a um povo ou reino, resolvo edificá-lo e plantá-lo. Se, porém, tal nação proceder mal diante de meus olhos e não executar minhas palavras, recuarei do bem que lhe decidira fazer. Assim, portanto, dirige-te agora nesse termos a gente de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eis o que diz o Senhor: nutro desígnio de lançar-vos uma desgraça, tenciono um projeto contra vós. Voltais todos, portanto, do mau caminho, emendai vosso proceder e vossos atos. É inútil, responderão eles, seguiremos nossas ideias e cada um de nós agirá de acordo com as más inclinações de seu coração obstinado. Eis porque assim fala o Senhor: interrogai as nações pagãs, quem jamais ouviu semelhante coisa? Foi perversidade sem nome, acometida pela Virgem de Israel. Acaso será abandonado o rochedo que domina a planície pela neve do Líbano? E se esgotarão as águas fluentes que frescas correm das montanhas? No entanto, o meu povo me esqueceu. Incensa ídolos quiméricos que o fazem tropeçar pelo caminho, o caminho de outrora, conduzindo por veredas tortuosas de caminhos não trilhados. A um deserto será reduzida a terra, objeto de perpétua subiu, e o que ele passar, estupefato, meneará a cabeça. A semelhança do vento do leste, eu despertarei ante seus inimigos,
e lhes voltarei as costas, e não a face no dia da desgraça. Conspiração contra o profeta. Vinde, disseram então, e tramemos uma conspiração contra Jeremias. Por falta de um sacerdote não perecerá a lei, nem pela falta de um sábio conselho, ou pela falta de um profeta a palavra divina. Vinde, e firamo-lo com a língua, não lhe demos ouvidos às palavras. Senhor, ouvi-me, escutai o que dizem meus inimigos. É assim que me pago o bem com o mal? Abra uma cova para tentar-se contra a vida. Lembrai-vos de que ante vós me apresentei, a fim de que eles interceder e deles afastar a vossa cólera. Assim, entregai-lhes os filhos à fome, e a eles próprios a fio de espada. Percam suas mulheres, os filhos e maridos, morram os homens pela peste, e os jovens caiam sob espada nos combates. Quanto de súbito, sobre eles lançardes ordens armadas, ouçam-lhes clamores partidos de suas casas, já que cavaram uma fossa para prender-me, e armaram laços aos meus pés. Vós, porém, Senhor, que bem conheceis suas conspirações de morte contra mim, não lhes perdoeis tal iniquidade. Que a vossos olhos o seu pecado permaneça indelével, e caia diante de vós. Agi contra eles no dia de vossa cólera. Capítulo 19. Símbolo do vaso partido. Eis o que diz o Senhor: vai à casa do oleiro e compra um vaso de barro. Tomarás então contigo os anciões do povo e anciãos dos sacerdotes, e te dirigirás ao vale de Ben-Enom, próximo da saída da porta do Cacos, e lá pronunciarás o oráculo que te ditar. Tu lhes dirás então: escutai a palavra do Senhor, rei de Judá, e vós, habitantes de Jerusalém. Eis o que diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: sobre esse lugar vou mandar desgraça tamanha que fará tinir os ouvidos a quem dela ouvir falar. Abandonaram-me, profanaram esse lugar e ofereceram incenso a outros deuses que nem eles conheceram, nem seus pais e nem os reis de Judá. Macularam esse lugar com o sangue dos inocentes e ergueram um lugar alto a Baal para, em honra dele, queimaram seus filhos em holocausto. Tais coisas não as prescrevi, delas não falei, nem ao pensamento me vieram. Por tudo isso virão dias, oráculos do Senhor, em que este lugar não mais se chamará Tofete, nem vale de Ben-Enom, mas sim vale da matança. Aí aniquilarei os planos de Judá e Jerusalém, e ordenarei que caiam seus habitantes sob a espada dos inimigos e pelas mãos daqueles que odeiam a sua vida. Entregarei seus cadáveres como os pássaros aves do céu e os animais da terra. Farei dessa cidade objeto de assombro, causa de zombaria. E a vista de suas chagas será motivo de escárnio a quem por elas passar. Na angústia e na miséria que reduzirão os inimigos que lhes odeiam a vida, se verá mesmo compelida a comer a carne de seus filhos e suas filhas, e eles se devorarão uns aos outros. Em seguida, sob o olhar do que forem contigo, partirás a bilha, exclamando: eis o que diz o Senhor dos Exércitos: quebrarei esse povo e a cidade como se parte um vaso de barro, sem que possa ser refeito, e por falta de outro local será enterrado em Tofete. Eis o que farei desse lugar, oráculo do Senhor, e dos seus habitantes. De tal modo o farei que o tornarei semelhante a Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá ficarão imundos como o solo de Tofete, casas sobre cujos tetos foi queimado incenso às milícias dos céus e oferecidas libações a deuses estranhos. Prisão do profeta. Regressou então Jeremias de Tofete, aonde o Senhor o enviara a profetizar. De pé, no átrio do templo do Senhor, exclamou a multidão: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vou despejar sobre essa cidade e sobre as aldeias de sua jurisdição os flagelos dos quais ameacei, porque seus habitantes endureceram a serviço para não acatar as minhas palavras. E o último capítulo de hoje, o capítulo 20. Tendo o sacerdote Fassur, filho de Emer, que era superintendente do templo, ouvido o profeta Jeremias pronunciar esse oráculo, mandou espancá-lo e pô-los em grilhões na parte superior de Benjamim, que se encontrava no templo do Senhor. No dia seguinte, quando Fassur mandou libertá-lo, disse-lhe Jeremias: não é mais Fassur que te chama o Senhor, mas sim Magor Misabibe. Pois assim diz o Senhor: vou fazer de ti objeto de pavor para ti mesmo e teus amigos, os quais, sob teu olhar, perecerão a espada de seus inimigos. Entregarei Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os deportará para a Babilônia, onde os ferirá a espada. Entregarei todas as riquezas dessa cidade, todo o produto de seu trabalho, todas as suas reservas preciosas e todos os tesouros do rei de Judá nas mãos de seus inimigos, que os tomarão como presa
e o levarão para a Babilônia. E tu, Fassur, serás arrastado com tua família para o cativeiro. Irás à Babilônia para lá morrerem e serem enterrados, tu e teus amigos, aos quais proferistes falsos oráculos. Queixa do profeta. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominaste-me e obtivestes o triunfo. Sou objeto de contínua irrição e todos zombam de mim. Cada vez que falo é para proclamar a aproximação da violência e da devastação. E dia a dia a palavra do Senhor converte-se para mim em insultos e escárnios. E a mim mesmo eu disse, não mais o mencionarei, nem falarei em seu nome. Mas em meu seio havia um fogo devorador, que se me encerrava nos ossos. Esgotei-me em refreá-lo e não consegui. Ouço as invectivas da multidão. Cerca-nos o terror. Denunciai-o. Vamos denunciá-lo. Os que eram meus amigos espiam-me agora os passos. Se caírem abusos, tiraremos vantagem, e dele nos vingaremos. O Senhor, porém, está comigo, qual poderoso guerreiro. Por isso, longe de triunfar, serão esmagados meus perseguidores. Sua queda os mergulhará na confusão, será então a vergonha eterna, inesquecível. Senhor Deus dos exércitos, vós que sondais o justo, e que escrutais os rins e os corações, concedei-me o poder de completar a vingança que deles ides tirar. Pois em vossas mãos depositei a minha causa. Cantai ao Senhor, glorificai-o, porque salvou a vida no miserável das mãos do mal. Maldito o dia em que nasci, nem abençoado seja o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que levou a notícia a meu pai e que cumulou de felicidade dizer-se, nasceu seu menino. A ele suceda que as cidades aconteceu, que o Senhor sem piedade aniquilou. Desde o alvorecer ouço os gritos de alarme, o fragor da batalha a meio-dia. Por que não me matou antes de eu sair do ventre materno? Minha mãe teria sido no meu túmulo, e eu ficaria para sempre guardado em suas entranhas. Por que saí do seu seio? Para só contemplar tormentos e misérias, e na vergonha consumir meus dias. Aqui termino a leitura de hoje. Até amanhã. Deus abençoe.